A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós estamos num propósito de 7 quarta-feiras em prol de um sonho, baseado até mesmo ali no sonho de José. Amém? Um homem que tinha um sonho de Deus desde quando ele era jovem na presença do Senhor. Ele andou firme nas promessas, passou por provações, passou por lutas. Amém? E Deus realizou o sonho sobre a vida de José. E não vai ser diferente conosco, uma vez que nós estamos na presença do Senhor. Eu tenho sonho, você tem sonho, talvez familiar, financeiro. Amém? E em todos os sentidos. Pastor, eu tenho para colocar aí 10 sonhos, 12 sonhos, 20 sonhos. Coloque, meu irmão, coloque. Amém? Se quiser até mesmo anexar uma folha junto a essa folha, também coloque em nome de Jesus. Amém? Porque Deus vai responder. Amém? Glória a Deus. Agora a fé é essa, que Deus vai agir sobre as nossas vidas. Só que para Deus agir sobre as nossas vidas, nós temos que andar na presença do Senhor, ouvindo a voz de Deus e praticando. É como o Tiago falou, não posso ficar somente como ouvinte na igreja. Eu tenho que ser um praticante da palavra. Aí sim eu vou viver nas promessas do Senhor. Glória a Deus. Amém. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém. Então, em nome do Senhor Jesus, faz isso com fé, meu irmão. Faz isso com fé. Faz essa 7 semanas, não como mais um propósito. Tá, pastor? É mais um propósito, mas eu sei que não vai dar certo. Nem faça, meu irmão. Isso aí é preconceito de fé. Deus não aceita esse tipo de fé. Deus quer aquela fé que muitas vezes ele se revolta contra a situação. Aquela fé que não aceita a situação como ela vive. Não, peraí, eu posso fazer dessa maneira, mas em nome de Jesus fazer esse propósito com fé. E eu vou ver agora do Senhor agir sobre a minha vida. Eu vou ver a minha casa transformada. Eu vou ver a situação transformada. Eu vou ver o meu sonho acontecer sobre mim. Eu vou viver na glória do Senhor. É esse tipo de fé que Deus quer ver em você. Amém? Pastor, eu não tenho essa fé, pastor. Eu não tenho. Eu acho que nem fé eu tenho. Tem sim, meu irmão. Tem sim. Mas muitas vezes sua fé está envolvida com medo, com timidez, com dúvida. Amém? E se tá bom, vamos supor que você não tenha fé. Vamos dizer aqui então que você não tenha fé. A palavra do Senhor diz que há um dom chamado dom de fé. E Deus derrama sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor diz: pedir, vos será dado. Se você pedir nessa noite, Deus derrama no teu coração a fé, Ele te enche de fé. Amém? E você passa a conquistar na presença do Senhor. Glória a Deus. Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá? Tá bom? 2 Samuel, capítulo de número 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatã. A bondade de Davi para com o filho de Jonatã. Amém? Eu até já preguei sobre essa passagem. Você pode falar assim, mas pastor, eu já vi essa pregação e tudo. Mas tem detalhes nessa pregação que eu tenho que chamar para a minha vida hoje. Tem detalhe nessa passagem aqui que eu tenho que me chamar para a minha vida hoje. Espera aí, por que ele conquistou? Ou por que ele perdeu parte daquilo que ele conquistou? Nós vamos ver que ele vai perder parte daquilo que Davi deu para ele. Esse homem, esse filho de Jonatã, esse filho desse rei, era para ele conquistar na presença do Senhor, era para ele ser um rei ali em Jerusalém, ali em Israel, mas ele por vacilar, ou por medo, ou por dúvida, ou muitas vezes por estar apoiado em alguém, ele não conquistou na presença do Senhor. E Deus não quer que eu venha viver uma vida assim, Deus não quer que você venha viver uma vida assim, pelo contrário. Deus quer que você venha se assentar na presença do Senhor como sendo um príncipe diante dele. Como sendo um rei, porque a palavra do Senhor diz que Deus é rei dos reis. Amém? Deus, hoje, Ele quer que você venha se sentar na presença dele como príncipe, conquistando tudo aquilo que é promessa do Senhor. Nós vamos ver a vida aqui de Mefibosete. Era um homem que ele era herdeiro do reino de Saul. Ele era herdeiro do reino de Jonatã. Mas ele não conquistou nada. Pelo contrário, só perdeu. E agora vive numa terra de silêncio. E agora vive numa terra de dor. E agora vive numa terra onde somente a miséria impera lá. E ele não tem nem voz para clamar, nem força para chegar na presença do Senhor. Esse homem tem mais. Tem gente hoje assim, dessa maneira. Tem gente que não tem força para chegar a Deus, ou por medo, ou por dúvida, ou por preconceito espiritual, ou a pessoa muitas vezes, eu não posso nada, eu não sei nada, já acatou a palavra do diabo.
Ela já aceitou a palavra de derrota que o diabo colocou para ela. Meu irmão, Deus não quer que você venha ter uma vida de aceitação nessa noite. Deus não quer que você venha ter uma vida de aceitação, porque o que Deus tem preparado para você é maravilhoso. E só aceita, meu irmão, aquele que volta atrás. E a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor, não é covarde não. Portanto, nessa noite, avança diante do Senhor. Se apega com o seu Deus em nome de Jesus para vencer, meu irmão. Amém? Para vencer. Pega a vida deste homem aqui, mas faz ao contrário. Nós vamos ver a vida de um homem aqui, mas eu hoje tenho que fazer ao contrário do que ele fez, meu irmão. Glória a Deus. Está dando para entender? Vamos ler aqui, você vai entender um pouquinho melhor. Amém? Ó. 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. Amém? Hoje, trazendo para as nossas vidas hoje. É assim que Deus age. Deus, ele olha do alto céu, ele olha na casa dele, na casa chamada casa de oração, no templo do Senhor. E ele olha para cada um de nós hoje. Ele olha para cada um de nós, para aquele que está firme na promessa, que não aceita a palavra de derrota, que não aceita a palavra do inimigo. E ele quer agir de bondade com essa pessoa. Ele quer mostrar para essa pessoa que realmente Deus existe. Ele quer mostrar para essa pessoa, ele quer honrar a fé dessa pessoa. E quando muitas vezes eu estou como esse neto de Saul, como esse Mefibosete, se eu tiver dessas condições, não adianta, meu irmão. Eu vou sofrer muito para depois ter um sinal de Deus, para depois pela oração do pastor, ou pela oração do obreiro, ou pela intercessão da igreja, eu ser liberto e eu ser curado. Mas vou demorar muito tempo. E não é isso que Deus quer para você, meu irmão. Deus quer que você hoje, em nome do Senhor Jesus, se levanta na presença do Senhor. Deus quer que você hoje alça a tua voz diante de Deus e clama ao Senhor de fato de verdade, porque a palavra do Senhor diz que os ouvidos de Deus não estão agravados, meu irmão, para que não possa ouvir a tua oração. O seu braço não está encolhido para que não possa te abençoar. Enquanto muitas vezes, pastor, mas eu estou clamando e nada acontece. Pastor, mas eu estou fazendo até mesmo campanha e eu não vejo nada. Hoje, meu irmão, examina o teu coração. Examina a fé que você está usando diante do Senhor. A sua fé realmente move montanhas, como Jesus Cristo disse? Ou é uma fé preconceituosa? O que é uma fé preconceituosa? Pastor, eu vou até orar como o senhor está falando aí. Mas eu sei que não vai funcionar porque eu orei antes, pastor, e não fui curado. Eu fiz até uma campanha antes, vou fazer essa também, esse propósito também, mas eu sei que nada vai acontecer porque eu já fiz antes e não aconteceu nada. Isso aí é preconceito, meu irmão. Arranca isso hoje. Arranca isso hoje. Deus quer uma fé que não duvide. Deus quer uma fé que não tenha medo. Deus quer uma fé que move montanhas de fato de verdade. O Senhor Jesus, ele falou assim: se um homem tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, não precisa ser pequeno, não precisa ser grande, pode ser do tamanho do grão de mostarda, mas uma fé que não se misture a nada, uma fé que não se contamine com nada, uma fé que não é uma fé medrosa, uma fé que não é uma fé duvidosa, uma fé que não é uma fé preconceituosa. Se ele falar para esse monte, sai daqui para colar, o monte tem que sair. O monte é o problema, o monte é a dificuldade, o monte é a situação adversa a qual você está vivendo nessa noite. E Deus está falando para você, se você usar a sua fé na presença do Senhor, em nome de Jesus, todo mal cai por terra, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Agora Deus usa a sua fé. Que Deus quer ver hoje que você venha usar a sua fé em nome de Jesus. Amém. Dá uma glória a Deus aí. Tenha a consciência hoje que Deus está olhando para você nessa noite. Deus está olhando para você nessa noite. Agora, o que você vai apresentar para Deus hoje? É aí que são aquelas. Aí que são outros 500. Uma coisa é Deus está olhando para mim. Deus está olhando para mim. Deus está olhando para você. Mas outra coisa é ver o que você vai apresentar para Deus hoje. Uma coisa eu tenho certeza. Peraí, eu tenho fé. E eu vou apresentar a minha fé para Deus. Eu tenho certeza que algo vai acontecer na minha vida. Eu tenho certeza que algo vai acontecer. Eu tenho certeza que o meu sonho vai acontecer. Agora é o que Deus está falando para cada um de nós hoje. Manda a sua fé, apresenta a sua fé para Deus. Agora a sua fé tem que ter certeza. A sua fé não pode ser uma fé duvidosa. A sua fé tem que ser uma fé que tenha qualidade na presença de Deus. Glória a Deus. Só assim muda o cativeiro.